negócios são frutos de relacionamentos. E relacionamento é fruto de conexão contínua. Toda venda, ela é emocional e inconsciente. E o cliente, ele sempre vai comprar pelos motivos dele, não pelos seus. Qual a necessidade emocional do seu cliente? É muito difícil para o cliente tomar uma decisão. Temos um excesso de informação, por isso a tua mensagem precisa ser assertiva, que é justamente para você ouvir mais e falar menos na hora da venda. O cérebro, ele busca sempre maximizar o prazer e minimizar a dor. Então, a partir do momento que o cérebro do cliente perceber que ele pode perder alguma coisa ao comprar de você, ele não vai comprar. Tem que ser fácil comprar de você. A venda é sobre o cliente, é sobre os motivos dele, é sobre aquilo que ele realmente precisa. Você tem que trabalhar as emoções. Por que o cliente precisa daquilo que você vende? Quando a venda segue a neurociência, ela deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência. Eu inicio o nosso terceiro e último treinamento dessa série de 2026 de janeiro, onde eu decidi compartilhar um conteúdo para que você possa ter mais resultado em 2026. E eu vou falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é neurovendas. Mas antes de trazer alguns conceitos e algumas ações práticas para você começar a melhorar as suas vendas, eu vou fazer uma breve explicação do que é neurovendas. Basicamente, é aplicar toda a parte da neurociência dentro desse processo de vendas. Então, é realmente conhecer o cérebro do teu cliente e trazer isso para estratégias práticas. É entender de emoção, é entender do sentimento que você desperta, é entender da motivação que faz com que ele compre de você ou que compre aquilo que você está vendendo. E se você não sabe, toda venda ela é emocional e inconsciente. Sabe quando a gente vê o iceberg? É exatamente isso. O nosso cérebro, ele é de 85% a 95%, ele é inconsciente, ou seja, você não tem ideia do que está acontecendo, as coisas estão rodando no piloto automático. Você vai para a tua casa no mesmo caminho, você faz as mesmas coisas quando você acorda e você não se dá conta porque já se tornou algo extremamente automático. E somente 5 a 15% do teu cérebro é racional. É exatamente aquela pontinha do iceberg. E você precisa entender de algumas características importantes do cérebro do cliente para conseguir vender mais e melhor agora em 2026. Eu acabei de falar uma delas, que é o nosso inconsciente é muito maior do que o nosso consciente. Por isso que a nossa venda tem que acessar principalmente o inconsciente. Porque quando isso acontece, a decisão do cliente fica muito mais fácil. O cérebro vai gastar menos energia e as coisas vão fluir de uma forma muito melhor. Não sei se você sabe, mas a gente tem um cérebro velho no mundo novo. É assim que a gente fala dentro do neuromarketing. Por quê? Vamos pensar nos nossos tataravós. Como era a rotina deles? O homem saía para cuidar ali da plantação, trazer o sustento da família e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, da casa do marido. Rotina igual, alimentação, tudo que vinha ali das plantações. Não tinha essa correria, não tinha cidade grande. E qual é a nossa realidade hoje? Excesso de informação, é cidade grande, é muita coisa pra gente dar conta. Você tem que ser uma boa esposa, um bom esposo, você tem que ser bom pai, boa mãe, tem que se preocupar com resultados, com vendas, com metas. Você tem que correr atrás dos seus sonhos, ter sucesso, ter dinheiro e ainda não surtar. É muita coisa para o nosso cérebro dar conta. Por isso que quando a gente fala em vendas, eu preciso com que ela seja a mais simples e fácil para o cérebro do cliente, para que ele possa sentir segurança e comprar de você de forma realmente mais fácil. Eu falei nos outros episódios, inclusive se você perdeu,
depois desse aqui volta, assiste o de mentalidade, o de posicionamento, que vai ser essencial para você chegar aqui na parte de vendas. O nosso cérebro aprende por emoção e repetição. Por isso que a gente fala que o teu posicionamento, a tua mensagem, tem que ter emoção, tem que despertar algo no cliente. E você precisa repetir essa mensagem. Não é todo dia você trocar mensagem, gente. Tem que parar com isso. Você tem que repetir até que você se torne referência. E quando você se tornar referência para o cérebro dele, você vai continuar repetindo da mesma forma. Você nunca vai parar. Porque você quer realmente que o cérebro do teu cliente, ele tenha você num lugar muito especial. Um outro aspecto muito importante do nosso cérebro é que ele gasta muita energia. Para vocês terem ideia, cerca de 20 a 25% do teu gasto calórico é exatamente resultado do trabalho do teu cérebro. Se você gasta 2.000 calorias por dia para se manter ativo, vivo, num dia normal, quase 500 foram gastas somente por uma coisa, o teu cérebro. Devido a essa carga muito grande, energética que ele tem, ele busca sempre poupar energia. Por isso que a gente roda muito no piloto automático, para que a gente possa ter mais energia para focar naquilo que realmente é importante. E quando a gente fala em decisões, é muito difícil para o cliente tomar uma decisão. Porque quando a gente fala em decisão, a gente fala de uma região que eu costumo dizer que é a mais cara do cérebro, que é essa região aqui, que é o nosso córtex pré-frontal. É exatamente ele que raciocina, que pensa, que faz toda essa parte de trazer o nosso consciente aí para jogo. Só que quando a gente para pensar nas coisas, a gente para de repente para aprender algo novo, a gente gasta muita energia. E o nosso cérebro busca poupar. Por isso que a gente fala que a decisão do cliente em escolher você tem que ser mais fácil, mais simples e não gastar tanta energia para que ele fique ali pensando, será que eu compro? Mas será que esse preço está dentro do que eu esperava? Será que vai dar certo? Todas as vezes que o cliente começa a pensar demais nisso, a chance de você fechar vai ser muito pequena. E lembre-se que quando a gente fala em cérebro, a gente tem um excesso de informação. Para vocês terem ideia, hoje, o nosso cérebro, por segundo, recebe 11 milhões de bits de informação e ele processa só 40. Então, é um absurdo de informação que se perde. Por isso que você precisa tornar a sua mensagem mais relevante, o seu processo de vendas mais leve e prazeroso para o cérebro dele. Porque o cérebro, ele busca sempre maximizar o prazer e minimizar a dor. Então, a partir do momento que o cérebro do cliente perceber que ele pode perder alguma coisa ao comprar de você, ele não vai comprar. Então, eu vou recapitular com vocês os principais aspectos que vocês precisam se atentar do cérebro do cliente. Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. Temos um excesso de informação, por isso a tua mensagem precisa ser assertiva, repetida e trazer uma carga emocional. Você precisa sempre trazer algo que possa maximizar o prazer do teu cliente e minimizar a dor que ele sente. E todas as vezes que você torna o processo difícil, você faz com que aquele cliente tenha uma tomada de decisão difícil. E aí, consequentemente, ele não vai escolher você. Tem um professor meu de neuromarketing que ele sempre fala, ele tem uma frase muito icônica: tem que ser fácil comprar de você. E eu sempre gosto de compartilhar essa frase. Porque se for difícil, ele não te escolhe. Você tem que facilitar. E negócios são frutos de relacionamentos. E relacionamento é fruto de conexão contínua, de uma construção. Uma coisa que eu percebo são as pessoas simplesmente chegando no cliente, empurrando aquilo que ele vende e querendo que ele compre. Mas eu sempre falo que venda é como um namoro. No início, você não vai chegar beijando a pessoa. Você vai trocar informações, contatos, vai conhecer, vai se conectar, vai chamar ela para sair. E naturalmente, quando você menos percebe, acontece o beijo.
dentro das vendas é exatamente igual. Primeiro você vai conhecer o cliente, você vai conversar com ele, às vezes você vai sair para tomar um café, você vai conhecer aquilo que realmente é relevante para ele. Com o tempo você começa a se relacionar e quando você percebe, vocês estão assinando o contrato. A venda foi uma consequência e não um esforço, porque você utilizou a neurociência. E o cliente, ele sempre vai comprar pelos motivos dele, não pelos seus. Então, a pergunta que você tem que responder hoje é: qual a necessidade emocional do seu cliente? Quando a gente fala em motivos, pelo amor de Deus, pare de ficar falando que a tua empresa tem equipamento de ponta, que você tem qualidade, que a empresa está há 50 anos no mercado. Gente, isso para o cliente não vai importar. Vai ter ali um percentual muito baixo dentro do poder de decisão que ele tem. Você tem que trabalhar as emoções. Por que que o cliente precisa daquilo que você vende? Por que ele precisa daquilo que você faz? Pare de ficar trazendo essas justificativas racionais, porque o cérebro do cliente não vai comprar de forma racional, vai comprar de forma emocional. Mas, Maiara, eu tenho muita dificuldade em entender qual é a real necessidade emocional que o meu cliente tem. Eu trago aqui para você uma técnica que a gente utiliza muito na área de vendas, muito simples, técnica 80-20. 80% do tempo você ouve, 20% do tempo você fala. Se você inverter a ordem, você cansa o cliente. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é justamente para você ouvir mais e falar menos na hora da venda. A venda é sobre o cliente, é sobre os motivos dele, é sobre aquilo que ele realmente precisa. Então pare de ficar trazendo justificativas reais, racionais. Comece a trazer realmente aquilo que faz sentido para o teu cliente. Eu espero que você tenha conseguido captar a mensagem que eu quis trazer aqui, que você tenha guardado realmente no teu cérebro todo esse conteúdo que eu compartilhei. Lembrando que os episódios vão ficar aqui no canal, você pode revisitar quantas vezes quiser. Se você perdeu os outros 2, volta, já se inscreve no canal, acompanha e tenha certeza de que tudo o que você faz fica gravado de alguma forma. Para que você tenha sucesso em 2026, você precisa começar a se movimentar. Lembre-se, a tua mentalidade vai influenciar o teu posicionamento e o teu posicionamento vai influenciar a forma como o cliente te percebe. E eu quero encerrar essa série de 3 treinamentos e encerrar esse terceiro com uma frase que eu gosto muito. Pessoas esquecerão o que você fez, elas esquecerão o que você disse, mas jamais vão se esquecer da forma como você as fez se sentir. Tome muito cuidado com a emoção que você desperta no teu cliente, porque você pode fazer com que ele avance, com que ele cresça, mas você também pode fazer com que ele saia pior do que quando ele entrou para conversar com você. Então tenha responsabilidade também na hora da venda, porque isso é extremamente importante. Eu espero que você tenha captado todas essas informações, só que mais do que isso, que você comece a colocar em prática. Tira as coisas do teu cérebro, coloque em algum lugar e parte para a ação. Tá na hora de você realmente ter resultados e fazer um 2026 diferente. Esse foi o nosso terceiro e último treinamento, mas continua acompanhando, porque a gente vai ter convidados especiais e muito conteúdo para compartilhar em 2026 contigo. Eu vejo você no próximo episódio.